é com grande satisfação que eu venho aqui fazer a minha participação, né? Nós que, de alguma forma, temos, digamos, o privilégio de estar aqui conectados, de estar aqui nas nossas casas, podendo estar conversando um com outros e com outras, muitas das pessoas não podem estar na mesma situação que a gente. Milhares, milhões de pessoas, brasileiros e brasileiras, não têm o que comer, não têm onde morar, e a gente sabe que meia dúzia de brasileiros tem a mesma fortuna que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. A desigualdade do Brasil é muito grande. Nós temos o sétimo país mais desigual do mundo, só ficando atrás de países africanos. Isso é um absurdo, onde poucos bilionários têm muito mais que 100 milhões de brasileiros e brasileiras. Nós que temos essa oportunidade de estar aqui online, conectados, e poder falar por esses brasileiros desamparados, esses brasileiros esquecidos pelo atual governo federal, com esse desmonte do nosso SUS, com falta de política de emprego, falta de política de geração de renda. É inaceitável que um país tão rico como o nosso esteja vendendo o pulmão do mundo, que é a nossa Amazônia. É inaceitável que um país como o nosso, tão rico, tantas milhares e milhões de pessoas passam fome diariamente. Então, é preciso, uma vez por toda, taxar as grandes fortunas, taxar os bilionários brasileiros, porque esse pouco que vai ser taxado deles não vai fazer falta para essas famílias de bilionários, mas vai fazer a diferença, porque essas pessoas, esses milhões de brasileiros que não têm uma vida digna, posso se alimentar, posso ter um teto, posso ter acesso à educação, à saúde. Então, a gente precisa, sim, taxar os bilionários brasileiros, porque não é possível que um país tão rico como o nosso, a gente tenha uma desigualdade gritante. E eu queria trazer aqui, como foi dito, um pouco só da questão do grito também pela cultura e um grito também por nós, pessoas com deficiência. Eu tenho deficiência severa, profunda de nascença auditiva, mas graças à tecnologia assistiva eu consigo escutar e me expressar bem. Então, eu queria, de certa forma, eu tenho esse privilégio e queria potencializar as vozes das pessoas que não têm esse mesmo direito de comunicação, esse direito de fala na nossa sociedade brasileira. Então, sim, a gente precisa taxar as grandes fortunas brasileiras, os bilionários. É inaceitável que um país como o nosso, tão rico, seja tão desigual. E eu queria começar falando pela cultura. A gente sabe que em 64, quando a ditadura militar assumiu, a gente teve uma desvalorização da cultura brasileira que a gente sente até hoje, nos dias atuais. A cultura é como um aporte de transformação da sociedade. Se você tem um ser humano educado para a cultura, ele jamais vai aceitar esse tipo de governo que a gente está vendo no país, porque a educação, a cultura são irmãs gêmeas, elas andam junto. E a quem interessa que a gente não tenha educação, a quem interessa que a gente não tenha cultura nesse país, para deixar o povo alienado, para deixar o povo sem saber dos seus direitos, para deixar o povo não ir para a luta, não ir para as ruas, não ir gritar o seu direito. A quem interessa que a gente não tenha uma cultura valorizada. É inegável a importância para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico da nossa cultura. A palavra retrocesso tem sido muito usada, mas é a que melhor descreve esse momento lamentável e triste que o Brasil passa. É uma crise econômica, é uma crise sanitária, é uma crise social, é uma crise ambiental que esse desgoverno está vendendo o país. E hoje é o dia 7 de setembro da nossa independência, mas o país está sendo vendido, entregue as nossas riquezas para os americanos. É o momento de a gente gritar pela independência verdadeira, a soberania verdadeira dos brasileiros e das brasileiras. O país está sendo entregue aos americanos por esse governo.
Extinguir cultura de um país é extinguir cuidados com a memória nacional, com patrimônio, com sua língua, seu folclore, seu povo. Viva a cultura brasileira, viva a resistência cultural. E pincelando um pouco aqui, porque eu acompanhei boa parte da transmissão, muitas mulheres, muitos homens falaram muito bem pela garantia dos nossos direitos como pessoas com deficiência. Então, eu só queria lembrar cada um e cada uma que está nos assistindo, essa live muito potente da Paradesporto, que são cerca de 4 anos que está tendo um desmonte total da política das pessoas com deficiência. Começou lá com o golpista Temer e agora está aprofundando ainda mais com o governo Bolsonaro. Os nossos direitos conquistados com muita luta pelo segmento das pessoas com deficiência está sendo deixado de lado, escanteado. Um exemplo claro disso foi a tentativa desse governo, no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, de precarizar a política de contratação e flexibilizar a importante lei que assegura a inclusão das pessoas no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, chamada Lei de Cotas. Em anos de lutas na área, eu nunca vi tanto retrocesso como a gente está vendo agora, a redução dos investimentos nas políticas de acessibilidade e de inclusão para as pessoas com deficiência. Então, eu grito aqui por todos aqueles que não podem estar aqui, grito para aqueles que não têm acesso à educação, grito para aqueles que não têm acesso ao trabalho com dignidade, eu grito pelo respeito aos direitos. Fora Bolsonaro, viva a democracia brasileira, viva o povo trabalhador brasileiro, viva a cultura, viva as pessoas com deficiência e fora Bolsonaro, viva o Brasil!